Boa tarde, quarto ano E. Vamos começar a nossa aula de hoje? Hoje é quinta-feira, 26 de novembro, e a gente vai ter uma aula de matemática. A nossa aula de matemática começa na página 93 da apostila de vocês. Nós vamos começar aqui no exercício 6. Nós temos aqui, o enunciado. Caio está construindo um polígono com palitos de fósforo. Aqui nós temos o comprimento e aqui nós temos a largura. E aí você deve escrever quantos palitos tem o comprimento deste polígono. Então, aqui, vamos contar 1, 2, 3. Então, você vai escrever 3 aqui. E quantos palitos tem na largura deste polígono? 1, 2. Então, você vai escrever o número 2 aqui. Em seguida, você vai contar quantos palitos fazem o contorno desta figura e vai escrever aqui. Esse é o primeiro exercício. Agora, a gente vai fazer o exercício 7. A altura do Zeca é 131 centímetros, ou 1 metro e 31 centímetros. O pai dele mede 44 centímetros a mais que ele. Qual é a altura do pai do Zeca? Então, meninos, prestem atenção nesse exercício aqui, que a gente vai fazer agora, certo? Nesse exercício, está falando sobre a altura do Zeca, 131 centímetros. Cada 100 centímetros é 1 metro. Então, se o Zeca tem 131 centímetros, ele tem 1 metro mais 31 centímetros. Já o pai do Zeca, que é esse daqui, ele é 44 centímetros a mais. Olha aqui essa palavrinha, a mais. Bom, 44 centímetros a mais, qual é a altura do pai do Zeca? Que conta eu devo fazer para calcular a altura do pai do Zeca? Eu vou pegar, você já deve ter pensado, né? Eu vou falar agora. Eu vou pegar a altura do Zeca, que é de 131, e eu vou somar, né, uma continha de mais. Deixa eu colocar o sinalzinho aqui de mais. Eu vou somar a altura do Zeca com os 44 centímetros a mais que o pai dele tem. Então, aqui, olha, deixa eu fazer de novo para ficar melhor. Você vai colocar a altura do Zeca mais os 44 centímetros que ele tem a mais. Peguem o seu lápis, passem o risco e façam a soma. E aí você vai descobrir a altura do pai do Zeca. Quando você descobrir a altura do pai do Zeca, você vai escrever aqui a altura em centímetros e depois você vai converter essa altura em metros, tá? Vai escrever quantos metros e quantos centímetros que sobram. Lembrem-se, se o Zeca tinha 131 centímetros, 100 centímetros é 1 metro. Então, ele tinha 1 metro mais os 31 centímetros. O resultado que der aqui, você vai também transformar desse jeito que eu acabei de explicar aqui nessa resposta, tá bom? Vamos lá. Agora, nós temos o Caio, o Igor e a Drica. Cada um tem a sua medida, certo? Na página 94, esse exercício ele continua na página 94, né? Você vai responder aqui. Quem é o mais alto? Então, quem é mais alto? O Caio, o Igor ou a Drica? Quantos centímetros o Igor tem a mais? Então, olha lá, o Igor, ele é mais alto que a Drica. Quantos centímetros a mais ele é mais alto? Então, para você descobrir quanto que o Igor tem a mais, você vai fazer uma continha de subtração. Você vai pegar a altura do Igor, 148, e vai subtrair a altura da Drica, 136. Quando você fizer essa continha, o número que der vai ser o quanto o Igor é mais alto do que a Drica, certo? Em seguida, quantos centímetros o Caio tem de crescer para atingir a altura da Drica?
Então, olha lá, o Caio tem 131 e a Drica tem 136. Quanto a mais o Caio precisa crescer para ficar igual a Drica? Então, ó, 131 para 136. Quanto que tá faltando? Dá para fazer essa continha de cabeça. Se você não conseguir fazer de cabeça, você faça a continha ao lado. É só fazer 136 menos 131, que você vai descobrir quanto que o Caio tem que crescer, ou seja, quanto que falta para o Caio para que ele possa ficar da altura da Drica. E por último, qual é a diferença em centímetros entre as alturas do Caio e do Igor? Meninos, diferença é continha de menos, né? Então, Caio e Igor, você vai fazer 148 menos 131 e vai colocar a resposta aqui para a tia Letícia, ok? Agora, nós vamos fazer alguns exercícios falando sobre o milímetro. O que é o milímetro? É a menor unidade de medida. 1 metro tem 1000 milímetros, ok? Quando você pega uma régua, por exemplo, aqui ó, nós temos alguns exemplos de régua. Esses tracinhos pequenininhos aqui, cada um deles vale 1 milímetro. Então, 1 milímetro é esse espacinho pequenininho aqui. Enfim, agora que você já sabe o milímetro, quanto vale 1 milímetro, você vai pegar a sua régua e com a sua régua você vai medir da linha A até a linha B. E aí, quando você medir a linha A até a linha B, você vai ver que vai dar 10 centímetros. Você vai contar na sua régua os centímetros. E você também vai contar os milímetros, que vai dar 100. Por exemplo, os centímetros na régua, ele é marcado com os números. Cada espaço desse aqui é 1 centímetro. E cada espacinho desse aqui é 1 milímetro. Dentro de 1 centímetro, cabe 10 milímetros, ok? Então, com a sua régua, você agora vai medir todas as retas vermelhas aqui desse exercício. Então, olha aqui, ó, AB já tá medido. Então, você vai medir AD. Cadê AD? É essa medida aqui, ó, AD. Coloca os centímetros, coloca os milímetros. BC, vai colocar aqui. EF, cadê EF? Ó, EF, é essa daqui. E GH, GH. Mede tudo e coloca os valores que você encontrou com a sua régua, ok? Em seguida, o último exercício da aula de hoje na página 95, exercício 10. Sami quis acompanhar o crescimento de um pé de milho. Usando uma régua, ele colocou a marca rente ao chão. Então, olha aqui. Na primeira etapa, na primeira semana, ele mediu. Na segunda semana, na terceira semana e na quarta semana. Certo? Certo. Vamos às perguntas. Em seguida, a primeira pergunta. Você vai preencher a tabela. Na primeira semana, então aqui ó, a primeira semana. Quanto que estava medindo o pé de milho? Tá aqui o número. Aí você vai... Desculpa que eu passei. Você vai responder aqui na tabela. 7 centímetros. Então, você vai colocar 7 centímetros. E milímetros, como que mede? Meninos, cada 1 centímetro é 10 milímetros. Se na primeira semana o pé de milho tinha 7 centímetros, então é a mesma coisa que 70 milímetros. E aí você vai colocar aqui. E na segunda semana, vamos lá. Na segunda semana, a régua dele marcou 9 centímetros ou 90 milímetros. E aí você vai escrever aqui na tabela de medidas. E aí você vai ver a terceira semana e vai ver a quarta semana e vai fazer. Vamos a essas perguntas. Quantos milímetros o pé de milho cresceu depois da primeira semana
até na quarta semana. Então, presta atenção, na primeira semana era 7, na quarta semana foi 16. Quanto que cresceu? De 7 para 16. Quanto que cresceu? Pensa e responde aqui para tia Letícia. Em milímetros, tá certo? Em seguida, a próxima pergunta fala o seguinte: com quantos milímetros... Opa, peraí. Com quantos milímetros o pé de milho estava no final da segunda semana? Então, aqui está o final da segunda semana. Quantos milímetros? Aqui é 9. Só que esse 9 é centímetros. Cada centímetro é 10 milímetros. Então, no final da segunda semana, tinha 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 milímetros, que é a resposta que você vai colocar nessa segunda pergunta aqui. Assim que você terminar as páginas 93, 94, 95, tirem uma foto e manda a foto para a tia Letícia fazer a correção, ok? Beijo para vocês e até amanhã!